lógica para a tributação dos dividendos. Se não haver uma compensação no IRPJ, na verdade, acaba sendo, no longo prazo, um tiro no pé. Nada indica de que isso vá acarretar em um aumento da arrecadação. Ao contrário, você tem um incentivo à pejotização, principalmente nas pequenas e médias empresas, de você internalizar gastos que são pessoais, por exemplo, e colocar lá como se fosse da empresa. Óbvio, porque todo agente econômico vai se movimentar no sentido de pagar o menor imposto possível. Então, a gente precisa conversar quando fala de tributar dividendos, né? Que é um fantasma que assombra os investidores desde o momento em que o dividendo deixou de ser tributado. Né? Para quem não sabe, até 95 o dividendo era tributado. Então, a estratégia nasceu com o dividendo já sendo tributado. Você tinha um sócio ali a mais, que era a receita comendo um pedacinho da sua rentabilidade. Exatamente. Então, mesmo nesse quesito, as empresas que mais vão sofrer é o pequeno empresariado. Né? De novo, porque grandes empresas que têm capital aberto, têm plena condição, obviamente, de contratar bons profissionais para fazer o quê? Uma gestão tributária mais eficiente e pagar menos impostos. Então, nem que isso acarrete em menos dividendos num primeiro momento, mas, sei lá, mais bonificações ou mais recompra de ações, de novo, quem vai sair perdendo é o pequeno e médio empresário, que é quem emprega nesse país. Então, mas se você for analisar friamente, hoje são poucas as empresas que pagam dividendos. A maioria paga juros sobre capital próprio. E o juro sobre capital próprio ele é tributado. Então, eu não sei até que ponto a tributação do dividendo poderia ser uma alavanca para o governo tributar mais. Ao contrário, ele vai inibir o cidadão de investir. É verdade. Tá correto? Então, se pega lá fora, o pessoal quase não paga. É uma coisa que está sendo avaliada. Até agora não se falou em tributar o dividendo com tanta intensidade, porque a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns parlamentares. Eu era presidente do Conselho Regional de Economia, então perguntaram para mim o que eu achava sobre tributar dividendo, tá certo? Eu respondi o seguinte: taxar dividendos é miopia tributária. Por quê? Porque na época em que o dividendo era taxado, a maioria dos empresários pagavam um dividendo pequeno, davam proventos através de outros mecanismos, tá entendendo? Então, o governo nunca arrecadou aquilo que ele estima ser uma fonte de arrecadação, entendeu? Porque tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso? Ao passo que o empresário ele pensa em quê? Em contribuir. Tá entendendo? Então, lamentavelmente, o governo está sistematicamente através de órgãos, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, a cada momento, querem mais garantias, mais direitos e mais benefícios para o trabalhador. Na razão direta que você amplia direitos, benefícios, você elimina o emprego. Está correto? Você veja que coisa interessante. Você já esteve nos Estados Unidos? Sim, já fomos algumas vezes. Você chegou a alugar um carro? Não chegamos a alugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você abastece o seu carro. Você vai lá, chega e fala, eu quero botar $40. O cara fala, paga. Você paga e ele libera, você vai lá e enche o tanque. Você sabe que aqui é proibido isso? Sim, aqui tem que ter o frentista. Proibido.